Portugal está quase caindo. Eu fiquei só quieto, tá? Eu disse, a vingança é do Senhor. Mas, assim, eu brinco, eu gosto de brincar, tá? Eu brinco até com a morte da minha mãe, então, só para ver, então não tem, eu sou assim mesmo, amém? Não leve a mal, tá? Nos perdoe, né? Mas se ganhar eu dou igual, se perder eu dou comigo mesmo, amém? Eu faço piada comigo mesmo, então não se preocupe, né? Mas um dia eu vou me converter se vocês continuarem orando por mim, amém? Pastor. Vocês vão para Portugal amanhã, né? Não? Oi, irmãos, eu não sei nada, mas aqui a bandeira Argentina e Portugal estão unidas ali, ó. Eu não sei não, é assim, eu não sou profeta, né? Ai, Espírito Santo. Deixa eu olhar vocês. A Ele a glória pra sempre. Tão profundas riquezas é o saber e o conhecer. Homem sombra, não vejo livros e os meus caminhos revela do Senhor. A Ele a somente a ti pertence, somente a ti, Senhor, pra sempre. A Ele a Amém. Ai, Espírito Santo. Abra a vossa Bíblia em Atos 3. Ele está aqui. Meu amado. Hoje o Senhor vai nos pegar por dentro. Ai, Espírito Santo. O Senhor vai nos pegar por dentro nesta noite. Senhor, nos pega, Espírito Santo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, muito bom. Atos dos Apóstolos 3, tá? Irmãos, eu ganhei uma Bíblia nova. É o maior presente que ele pode ganhar, né? 3:1 dizia: e Pedro e João subiram juntos ao templo à hora de oração à noite. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo
o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamado Formoso, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, e andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e a louvar a Deus. Amém? Irmãos, você não sou primeiro para mim? Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, que vocês vão rir nessa noite, Pai. Espírito Santo, que sejam rir fluindo sobre este lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, que eu possa me expressar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu possa falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ambiente gostoso, né? Que ambiente gostoso. E nós vimos aqui que Pedro e João, né, estavam subindo no templo. E tinha ali um homem que era coxo, né, desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe. E é interessante que ele pediu esmola. E pediu esmola para Pedro e para João. Mas eles disseram algo: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Irmãos, hoje nós vimos que é um homem. Eu quero falar sobre a necessidade. A gente muitas vezes trabalha pela necessidade, e Deus quer trabalhar com a gente pelo propósito. E Pedro, né, coisando os olhos nele: você não tem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Né? Pedro não deu aquilo que eu precisava, não deu aquilo que eu necessitava. Pedro entregou aquilo que eu precisava, que era Jesus. Porque se Pedro, irmãos, se desse esmola para ele ia continuar naquela vida. Então Pedro não trabalhou na necessidade dele, Pedro trabalhou naquilo que ele precisava. Porque muitas das vezes isso acontece conosco. Nós queremos que Deus nos ajude na nossa necessidade. Eu quero que Jesus dê o que nós estamos necessitando, não. Mas o Senhor tem algo muito mais para nós. O Senhor não quer que nós continuemos nessa vida mendigando. Porque é isso que eu estava fazendo. Todos os dias ele era colocado ali, naquele lugar, para pedir alguma coisa. Mendigando. Mas Pedro disse: cara, eu não tenho. Não tenho prata nem ouro. Pedro não tinha mesmo. Talvez João tinha, né? João ficou quieto, né? Mas Pedro disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda. É interessante que ele não levantou. A Bíblia diz que Pedro pegou eu. E não sabendo como é que era Pedro, na minha mente, a gente conhecendo Pedro, já pega, levanta seu, sai desse lugar. Porque às vezes é preciso isso. Eu sempre falo: eu não quero que as pessoas, né, me ajudem, eu só quero que as pessoas me dêem oportunidade. Porque muitas das vezes a gente ajuda. Eu falei aqui há dias para sei, a gente pode ajudar com o sacolão. E a gente ajuda mesmo. Mas a gente quer entregar Jesus Cristo. Porque quando a gente entrega Jesus Cristo, a gente entrega uma vida para Ele. E muitas das vezes nós trabalhamos com as pessoas por necessidade. E muitas das vezes as pessoas trabalham, elas querem uma necessidade, uma coisa que preencha na hora, resolva na hora. E Jesus não é assim. Jesus quer resolver eternamente.
E aquela mulher, vamos lá em João. João 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era necessário passar em Samaria. E chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus cansado, Jesus também cansa. Jesus cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase meio-dia. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, e a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dava-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, e que nos deu o poço a qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que nele jorra para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precises vir aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. E respondeu ela: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, pois salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois é o Pai que procura os tais, assim que o adoram. Deus é Espírito, e importa que os que eu adoro, adorem em espírito e em verdade. E disse-lhe a mulher: eu sei, o Messias, chamado Cristo, vem, e quando ele vier, explicará tudo. E disse Jesus: eu sou eu que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos maravilhados e de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou porque falas com ela? Então, deixando o seu campo, a mulher foi à cidade, disse ao povo: vinde e ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Poderia ser este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. E ele, porém, lhes disse: uma comida tem para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, e já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário, desde a ceifa do fruto, para a vida eterna. Assim regozijam tanto o semeador como o que colhe, pois o verdadeiro ditado: um é semeador,
é o que colhe. E vós vos enviei a colher onde não plantaste. Ou outros trabalharam e vós usufruíste do seu trabalho. E muitos também entraram naquela cidade, creram nele, por causa do testemunho da mulher, disse tudo o que tinha feito. Amém? Amém. Nós vimos aqui uma mulher, irmãos, né? Que ela vinha pegar água no poço numa hora que ninguém ia, né? E Jesus disse, falou que era necessário passar, né, por Samaria, porque não era o caminho. Então Jesus, ele desvia o caminho para ter um encontro com alguém. E essa mulher, irmãos, ela começou, Jesus pediu água e Jesus disse, se soubesse quem te pede, né, tu me pedirias, né, e eu te daria água viva, água que nunca mais termina. Sabe o que eu aprendi com isso? E Jesus disse, ó, toda vez que tu vieres beber dessa água aí, tu terás sede, mas aquela que eu te der, tu nunca mais terás sede. Se eu te der aquilo que tu precisas agora, eu trabalhar pela tua necessidade, tu voltarás a precisar. Mas Jesus não trabalha por necessidade, ele trabalha por aquilo que você precisa. E que a gente precisa é Jesus no nosso coração. É entender quem ele é. E nós nunca mais vamos mendigar nada. Muitas das vezes nós mendigamos, sabe o quê? Amor. Nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer. E nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos reconhecer que Jesus é. Essa mulher, irmãos, Jesus disse, ó, se tiver 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Então, o que ela fazia? Ela estava procurando algo para preencher o seu vazio. Ela procurou nos homens. Ela procurou nos homens aquilo que ela queria preencher o seu vazio. E ela não encontrou. Ela teve 6 homens na vida dela. 6. Na real, foram 7 pela parceira. Mas o 7º, ela não deu aquilo que ela necessitava. Ele deu aquilo que ela precisava. Que foi Jesus. Disse, cara, se tu tiveres o Espírito Santo dentro de ti, tu não vais mais mendigar amor. Tu não vais mais estar mendigando. Porque o nosso problema, nós vimos para a igreja, irmãos. Nós não vimos para adorar o Senhor. Nós vimos para mendigar aquilo que o Senhor já nos entregou. E já nos entregou. E nós estamos aqui toda a vida pedindo alguma coisa para Ele. Nós estamos aqui toda a vida pedindo. Há coisas que Deus já prometeu. Mas todos os domingos a gente está aqui pedindo. Mas Ele já falou que ia entregar. Mas nós todos os domingos estamos aqui falando a mesma coisa com Ele. Por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que Ele já falou. E hoje o Senhor, Ele quer nos tirar desse lugar de pedintes. O Senhor quer tirar nós desse lugar. Porque Ele quer dar uma água. Ele quer que a gente não seja uma represa. Ele quer que a gente seja um rio fluindo. Irmãos, a minha esposa inventou fazer uma fonte lá em casa. Ela inventou fazer uma fonte e hoje eu estava lá e olhei para a fonte. E a fonte, ela pega a água e joga lá em cima e joga outra vez, e joga lá em cima e joga outra vez. Sempre a mesma água. É sempre a mesma água. E vai chegar um certo ponto que aquela água vai ter que trocar, porque ela vai se tornar... Ela já é impura. Mas se nós somos um rio, a água ela não para. Ela vai embora. Uma represa, ela parar. Uma represa, a água é parada ali. E o que é que ela junta? Lixo. É, não é? Aquela água se torna impura para beber. Mas a água que o Senhor quer nos dar é uma água que é um rio que vai fluir. Rios fluirão. É uma limpeza. Se você pegar um copo de água suja e pegar água limpa e jogar dentro da água suja, a água limpa vai limpar a suja. A fonte ali, ela não limpa. Ela vira um ciclo vicioso. Que agora está bem, depois está mal, depois está bem, depois está mal. E assim é muitas vezes a nossa vida. Nós andamos num ciclo vicioso. Eu vi testemunho de uma irmã na terça-feira e ela falou sobre isso.
que ela trabalhava. Está aqui, eu posso contar, né? E ela falava que ela fazia as coisas para as pessoas para receber amor em troca. E ela disse, porque eu não me amava. Eu não me amava, então eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa para ser aceito. E ela disse que eu nunca conseguiu isso. 40 anos, né, mano? 40 anos nessa vida. Até que o Senhor colocou de cama. E ela viu o quanto o Senhor cuida dela. O quanto o Senhor dá aquilo que ela precisa. E ela andava numa necessidade, mendigando. E nunca saía desse lugar. Porque se é a fonte está lá em casa, a água vai, circula, água circula. E não sai do lugar. Mas nessa noite o Senhor quer fazer um rio. Quer que a gente tenha um rio de águas vivas. Quando a gente está numa represa, irmãos, ninguém pode beber dessa água. Quando a gente está numa represa, irmãos, ninguém pode tomar a água. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Nós só damos aquilo que nós temos. Nós falamos muito aqui. Quem está ferido vai ferir. Mas quem está curado vai curar. Porque, cara, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós temos Jesus, a gente vai entregar Jesus. Irmãos, Jesus nunca teve problema com o impuro. Jesus ficava em prostituta, Jesus ficava em leproso. Ele não tinha problema, nós temos. Mas Jesus nunca teve. Porque o puro tocar no impuro, o impuro se torna puro. E o Senhor, nesta noite, eu quero nos dar uma água viva. Eu quero nos dar uma água viva, irmãos. Essa água, em João 7, no último dia, 7:37, no último dia da grande dia da festa, Jesus pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior e fluirão rios de água viva. E há um rio que quer fluir na sua vida. Há um rio por onde você passar, almas vão ser transformadas, vidas sendo transformadas através de você. Porque você é um rio, o que você carrega, você vai. E quanto mais você dá, mais Deus te entrega. Irmãos, não para aquilo que Deus te deu. Aquilo que o Senhor te entregou, libera. Libera, porque você não é uma represa para aprender. Você é um rio que vai fluir. E quanto mais você der, mais você vai ter. Essa presença, irmãos, que nós temos, que habita em nós. Sabe, guerras, paz não é ausência de guerra, não é ausência de tribulação. Paz, o mundo está tudo caindo e nós estamos aqui. Oh, Espírito Santo, eu sei que o meu Redentor vive. Essa confiança, sabe que Ele vai fazer na hora certa. Sabe que o povo do Egito, os israelitas, quando estavam na escravidão, sabe, eles trabalhavam para comer. É, não é? Eles trabalhavam para comer. Eles caminhavam atrás de comida. Eles trabalhavam para comer. Mas no deserto, eles comiam para caminhar. Primeiro Deus dá. Quando você entende, você é um rio e que você é filho, você nunca vai precisar de mendigar. Você nunca vai precisar de mendigar. Porque a mentalidade escrava nos faz isso. Ela não liberta a gente. Ela faz com que a gente se torne escravo. Toda a vida mendigando. Aquele cego de Jericó,
né? Quando o Senhor ia passando, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor perguntou: o que é que tu queres que eu veja? E ele não pediu esmola, porque eu estava ali pedindo esmola. Mas ele, quando ele viu que era Jesus, irmão, ele disse: cara, se eu pedir esmola, ele vai dar esmola. Mas eu vou pedir aquilo que eu preciso para sair daqui, para sair desta vida. Eu não quero continuar mais nesta vida, neste lugar que eu estou. E ele falou o que eu queria. Disse: eu preciso ver para deixar de me vingar. Irmãos, e quando o Senhor disse: então vê, o que é que eu faço? Eu tinha a capa, o que é que eu faço? Eu largo a capa para trás. Porque aquela capa eu dava autorização para eu estar ali pedindo esmola. Que aquela capa eu podia estar pedindo esmola ali. Era reconhecido como uma pessoa que estava ali pedindo esmola. E a primeira coisa que eu faço é: cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso ser mais mendigo, eu não preciso mais pedir nada. Hoje eu vejo. Hoje o Espírito Santo entrou em mim, então eu não preciso mais estar aqui pedindo algo que o Senhor já me entregou. Irmãos, é esse o lugar que o Senhor nos quer tirar. Pare de pedir algo que o Senhor já disse entregar. O Senhor já falou o que ia fazer, por que é que nós continuamos pedindo uma coisa que Deus já disse que fazia? Às vezes até as enfermidades, irmão. Nós temos a minha enfermidade. Ei, Jesus já levou todas as enfermidades. Amém? Mano, vamos ter que comprar uma mesa de som. Amém? Então Jesus já levou todas as enfermidades. Voltou? Então Jesus já levou todas. Então é uma promessa que ele disse: eu levei. Por ele nós fomos curados. Então por ele nós somos amados. Por ele nós temos um lugar de descanso. Por que nós mendigamos descanso? Descanso não é um lugar, descanso é uma pessoa. Amor não é um lugar, é um Jesus Cristo. Ele é amor. Quando nós entendermos isso, que nós somos amados por Ele. Irmãos, que eu estava andando sozinho. Normalmente eu ando sozinho no carro. Que é normal. Mas o Senhor me levou a Davi. Quando Saul foi rejeitado, Davi não tinha nascido. E o que é que Deus fala? Eu já escolhi segundo o meu coração. Então Davi foi escolhido antes. Davi foi gerado para o trono. Não foi o trono gerado para ele. Davi foi gerado para aquele lugar. Por isso, irmão, você foi gerado para isso. Você foi gerado para cumprir um propósito. Você não precisa me ligar. Mas sobre essa minha história. Não, todo mundo tem uma história. Mas quando a gente tem um encontro com Ele, a história do passado, ela não importa mais. Porque tudo se fez novo. Há uma vida nova. Irmãos, é muito bom saber disso. Irmãos, eu me sinto cara amado. Não só por vocês, por Jesus. O tio da Carol esteve lá em casa já fazia uns 2 anos. E a gente é difícil, em 22 anos que nós somos casados, dificilmente a gente está com ele. Muito raro, né, irmão? Na despedida ele disse assim, olhou para mim e disse assim, ele já está com 75, né? Ele disse assim para mim, eu te amo tanto. Disse, mas como assim? Diz ele, eu vejo que tu é diferente. Eu disse, eu te amo tanto. Eu disse, cara, isso só pode ser Deus. Ali, o Senhor, toda a vida eu vejo como fosse o Senhor falando para mim. O quanto eu te amo, filho. O quanto eu te amo. Irmãos, uma irmã falou, o problema é que nós não nos amamos. Quando a gente não se ama, irmãos, a gente não consegue amar ninguém. A gente está mendigando toda a vida amor. Porque quando a gente se ama, irmãos,
Nós sabemos quem nós somos. E nós não precisamos mais de ninguém, amor de marido, de esposa, de filhos, de irmãos. Sabe, nós vamos trabalhar para comer. Nós vamos comer para trabalhar. Nós não vamos estar trabalhando para um prato de comida. Que era isso que eles faziam, assim, trabalhar horas e horas, escravos, para um prato de comida. Mas o Senhor os tira daquele lugar e os leva para o deserto. Irmãos, não faziam nada. Nada. E de manhã cedo o maná caía do céu. E só tinha o trabalho de colher. E o Senhor dizia assim, não guarda. Porque amanhã tem uma porção nova. Ei, você não precisa se preocupar, amanhã tem uma porção nova. Ai, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Ah, que glória está aqui, Senhor. Que aquela mulher, irmãos, ela mendigava, ela andava atrás dos maridos, ela andava atrás dos homens, à procura de alguma coisa. Mas quando ela encontrou o Senhor, quando ela bebeu da água que o Senhor lhe deu, ela entrou na cidade e ela começou a fluir. E rios de água viva começaram a fluir na vida dela. E outras almas foram alcançadas. Irmãos, é isso. Quando você tem encontro com o Senhor, e a primeira coisa que ela fez, ela largou o jarro. Ela largou o jarro e disse, eu não preciso mais disso para nada. Eu não preciso mais disso para nada. Ela largou e foi. Porque ela sabia que tem um rio fluindo dentro dela. Ela não precisava mais esconder. Ela não precisava mais. Ela entrou na cidade e começou a evangelizar. Ela começou a ganhar almas para Jesus. Quando a gente entende isso, irmão, nós vamos... pessoas vão começar a ser tocadas por nós. Ei, você é um rio que flui. Ai, Espírito Santo. Vamos lá, 1 Samuel. Onde é que eu coloquei minha posição? Eu já vou para terminar, né? Porque vamos ter o primeiro, né? Você sabe a história de Ana? Ana, ela não tinha filhos, né? E vamos lá ler, porque você sabe, né? Houve um homem, 1 Samuel 1. Houve um homem, Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuá, filho de Zuf, em Eframita. Tinha eu 2 mulheres. O cara era bom, né? Homens por aí, é só uma, tá? Imagina, você já tem luta com uma, imagina com 2. Então fica quieto. Tinha eu 2 mulheres, e o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E no dia que Elicana sacrificava, dava parte de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda, que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar,
porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. E assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava, e pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste no teu coração? Não te sou eu melhor que os 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer, e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar no templo do Senhor. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente intentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, não te esquecerei. Não te esqueceres, mas a tua serva dera um filho, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, e Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E ele teve como embriagada, e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, e da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Amém? Amém. Então vimos aqui que uma mulher, né, ela mendigava amor, né? Ela ficava triste por aquilo que ela não tinha. Até o seu marido disse: cara, não sou eu melhor que desse filho, porque ela amava, ela era amada, mas ela não conseguia enxergar esse amor. Ela não conseguia enxergar esse amor do seu marido. A Bíblia diz que ele dava porção dobrada, porque ele amava a Ana. E a Ana vai para o templo, né? E começa a orar ao Senhor. E ela ali tem um encontro com o Senhor, né? E o sacerdote disse: vai, né? Seja feito conforme a tua petição. E ela ali recebeu a promessa. O que é que ela fez? Enxugou as lágrimas. O que é que ela fez? Foi comer. O seu semblante já não era mais triste, porque ela teve um encontro com o Senhor. E ali ela que gerou. Não tem como você não ter um encontro com o Senhor e não gerar algo no Espírito. Não tem como. Agora, quando a gente fica mendigando, irmãos, nós nunca vamos receber nada. Agora, quando a gente tem um encontro com o Senhor, o Senhor declara: ó, já recebeu. Interessante que ela enxugou as lágrimas. Ela tinha um semblante triste. Ela estava sempre triste, ela não comia. Mas quando ela sai dali, a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Ela já saiu, ó. Ela já não se importou com a outra que zombava dela, que irritava. Porque ela já sabia o que Deus tinha feito na vida dela. E a primeira coisa que ela fez foi comer e beber. E depois, se você continuar, ela foi e se deitou com seu marido. Ela teve intimidade com ele. Irmãos, quando a gente está na necessidade, a gente não consegue ter intimidade com o Senhor. Então, quando nós não temos intimidade com o Senhor, a gente não consegue gerar. A gente não consegue gerar. Por isso, nessa noite, há um encontro conosco. Há um encontro. Há um encontro nesta casa. E você não vai precisar mais me ligar. Você não vai precisar mais de nada. Marta. Uma coisa só é necessária, Marta. Mas, Senhor, a minha irmã não me ajuda. Ela fica aí só nos teus pés. Tu não te importa que a minha irmã não me ajude? Ei, a Maria escolheu a melhor parte. E essa não será tirada. Maria teve um encontro. Irmãos, uma coisa que eu aprendi.
Não é por aquilo que eu faço para Deus, mas é como eu faço. O quanto eu faço é minha intenção do meu coração. Eu não faço, eu falo aqui, irmãos, eu já vi coisa errada no Evangelho. Já vi coisa errada no Evangelho. Mas nunca ninguém me tirou da presença do Senhor. Porque eu sei com quem eu tive o encontro. Não foi com homem. Eu já vi homem prostituindo, já vi homem roubando, já vi homem brigando por causa de público. Já vi tudo. Mas eu nunca saí desse lugar. Samuel viu coisa errada, mas Samuel nunca saiu da presença do Senhor. Porque quando a gente tem encontro com o Senhor, rios fluirão. Há um manancial todos os dias. Há um maná que cai do céu todos os dias. Há uma porção todos os dias para nós. Irmãos, você não vai precisar mais me ligar nada. Só precisa de crer e ter um encontro com o Senhor. Há promessas que já foram feitas para você. Você não precisa mais subir. Não peça mais. Só enxuga. E começa a adorar o Senhor. Adora Ele. Se você tiver grato ao Senhor. E Senhor, obrigado, Jesus. Todos os dias, seja grato ao Senhor. Sacia minha sede, lava o meu erro. Eu quero dormir em casa. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Toda essa fonte, Senhor. Vamos pôr em pé. Chamar o baterista. Pode ir.